Capítulo 2º. Da poluição visual. Artigo 78. São considerados veículos de divulgação, ou simplesmente veículos, quaisquer equipamentos de comunicação visual ou audiovisual utilizados para transmitir anúncios ao público, classificando-se em: Inciso 1º. Tabuleta, outdoor, confeccionado em material apropriado, de tamanho 3 metros x 9 metros, 3 por 9 metros, e destinado à fixação de cartazes em papel substituível quinzenalmente. Inciso 2º. Painel, confeccionado em material apropriado e destinado à pintura de anúncios com área superior a 2,50 metros quadrados, 2,5 metros quadrados. Inciso 3º. Painel luminoso ou iluminado, confeccionado em material apropriado, destinado à veiculação de anúncios, com área de até 70 metros quadrados, 70 metros quadrados, fixados em coluna própria. Inciso 4º. Letreiro, luminoso ou iluminado, colocado em fachadas, coberturas de edifícios ou em elementos de mobiliário urbano, ou ainda, fixados sobre a estrutura própria, junto ao estabelecimento ao qual se refere. Inciso 5º. Poste toponímico, luminoso ou não colocado em esquina de logradouro público, fixado em coluna própria, destinado a anúncios, orientadores, podendo ainda conter anúncios indicativos e de propaganda. Inciso 6º. Faixa, executada em material não rígido, destinado à pintura de anúncios de caráter predominantemente institucionais. Inciso 7º. Prospectos e folhetos de propaganda. Inciso 8º. Balões. Inciso 8º. Muros e fachadas de edificações. Inciso 9º. Carrocerias de veículos automotores. Artigo 79. A utilização de veículos de divulgação em logradouros públicos, ou imóvel privado, quando visíveis dos lugares públicos, depende de licença do órgão municipal competente, sujeitando o contribuinte ao pagamento da taxa respectiva. Parágrafo único. Ficam excluídos da exigência deste artigo os veículos de divulgação destinados a anúncio que transmita a informação ou mensagem de orientação do poder público, tais como sinalização de tráfego, numeração de edificação ou indicação turística e cartográfica da cidade. Artigo 80. Em terrenos não edificados, a permissão para a colocação de veículos de divulgação estará condicionada ao cumprimento das disposições contidas no capítulo 3 do título 2 deste Código. Artigo 8-ele. Os pedidos de licença para a colocação de veículos de divulgação deverão explicitar: Inciso 1º. Os locais em que os mesmos serão afixados ou distribuídos. Inciso 2º. A natureza dos materiais que o compõem. Inciso 3º. As dimensões. Inciso 4º. As inscrições e os textos. Inciso 5º. As cores empregadas. Inciso 6º. O sistema de iluminação a ser adotado, em caso de anúncios luminosos. Parágrafo 1º. A instalação de outdoor ou tabuletas fixadas no quadrilátero central entre a Avenida Calógeras, Rua Ceará, Avenida Mato Grosso e Avenida Fernando Correia da Costa, assim como na Avenida Afonso Pena e Avenida Mato Grosso, deverão ter estrutura metálica, conforme capítulo 1º, e só serão permitidos agrupamentos de no máximo 0,3 outdoors, no mesmo ângulo de visão. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Nenhum veículo de divulgação poderá ser exposto ao público ou mudado de local sem prévia autorização do município e deverá apresentar, em local visível, o número da licença expedida pela Prefeitura. Parágrafo 4º.
e 5º vetados. Parágrafo 6º. Os anúncios em edifícios não poderão ultrapassar 50% da área total externa. Artigo 81. As empresas que estiverem divulgando propaganda através de veículos referidos no artigo 78 da presente lei, sem licença municipal, terão prazo de 90 dias para regularizar sua situação, protocolizando no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura o pedido que conterá, além dos documentos que comprovam a abertura da empresa, as informações exigidas nos incisos e do artigo 81 desta lei. Artigo 81b. Os veículos de divulgação já instalados e que não se enquadrem no disposto nesta lei deverão ser retirados do local, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data do indeferimento do pedido de licença. Artigo 81. Inciso 100. As empresas de outdoors terão prazo de 6 meses, a contar da data da aprovação desta lei, para substituição de suas estruturas e se adequarem às demais exigências. Parágrafo único. Permanecendo os veículos de divulgação no local, após o prazo mencionado no caput deste artigo, o órgão municipal competente providenciará para que sejam retirados, mediante lavratura de termo de apreensão, e incinerados, debitando-se às empresas responsáveis as despesas decorrentes. Artigo 81d. A autorização para instalação de equipamentos de propaganda ao ar livre só será dada às empresas de propaganda ou publicidade cadastradas na secretaria competente. Para se cadastrar deverá apresentar: inciso 1º. Provas. Alínea A. De estar constituída na forma da legislação vigente. Alínea B. De estar em dia com as obrigações tributárias, inclusive as decorrentes da propriedade de bens móveis ou imóveis. Inciso 2º. Requerimentos de cadastramento, informando: alínea A. Razão social. Alínea B. Local de funcionamento da sede e filiais. Alínea C. Nome do proprietário e do representante legal. Alínea D. Dados cadastrais e de identificação da empresa e das pessoas da linha anterior. Artigo 81. E as instalações de frontline serão permitidas a uma distância de, no mínimo, 80 metros, umas das outras, bem como só será permitida a instalação de no máximo 0,3 outdoors num mesmo ângulo de visão, autorizando-se, neste caso, outra instalação de iguais características, desde que obedecida a distância mínima mencionada. Artigo 82. Os anúncios luminosos deverão ser colocados a uma altura mínima de 2,50 metros, 2,50 metros, do nível do piso da calçada. Artigo 83. A critério exclusivo do órgão municipal competente, será permitida a publicidade em mobiliário e em equipamento social urbano, desde que para fins de patrocínio e conservação e sem prejuízo de sua utilização e função. Artigo 84. É vedado colocar veículos de divulgação. Inciso 1º. Em áreas protegidas por lei e em monumentos públicos, incluindo seus entornos quando prejudicarem sua visibilidade. Inciso 2º. Ao longo das faixas de domínio de vias, ferrovias, viadutos, passarelas, rodovias federal e estadual, dentro do limite do município. Inciso 3º. Nas margens de curso d'água, parques, jardins, canteiros e avenida e área funcional de interesse ambiental, cultural, turístico e educacional. Inciso 4º. Quando sua forma, dimensão, cor, luminosidade, obstrua ou prejudique a perfeita visibilidade de sinal de trânsito ou outra sinalização destinada à orientação do público. Inciso 5º. Quando perturbem as exigências de preservação de visão em perspectiva, ou deprecie o panorama ou prejudique direito de terceiros.
Artigo 85. Os veículos de divulgação deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento. Artigo 86. É vedado pichar ou afixar cartazes, faixas, placas e tabuletas em muros, fachadas, árvores ou qualquer tipo de mobiliário urbano. Artigo 87. É vedado ao anúncio obstruir, interceptar ou reduzir o vão de portas e janelas, prejudicando a circulação, iluminação ou ventilação de compartimentos de uma edificação,